Estamos de volta com o nosso giro e hoje tem convidada especial, gente, entrevista super bacana. Quem está comigo aqui é a minha convidada, é a capitão de corveta Márcia Andrade Braga. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Gente, olha só que bacana, a comandante Márcia, teresopolitana, para quem possa ter alguma dúvida, recebeu na sexta-feira, dia 29 de março, gente, em Nova York, o prêmio de defensora militar do gênero da ONU. O prêmio foi entregue pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, durante a Conferência Ministerial de Forças de Paz. A comandante é membro da Missão de Paz das Nações Unidas na República Centro-Africana, a MINUSCA, gente, tá? É conhecido como MINUSCA, e ajudou a construir uma rede de assessores treinados para questões de gênero dentro das unidades da missão, promovendo, equipes mistas de homens e mulheres para fazer as patrulhas. Olha que trabalho bacana! E eu vou para a minha pergunta, Márcia. Explica para a gente um pouquinho sobre a importância desse trabalho que você ajudou a construir com essas patrulhas mistas. Bom, primeiramente, obrigada por essa oportunidade, até porque sou teresopolitana, então é uma honra poder falar para os teresopolitanos sobre esse trabalho. Que na realidade ele não é tão conhecido assim, dentro das próprias Forças Armadas e principalmente para a sociedade em geral. Bom, esse trabalho ele foi desenvolvido, o objetivo maior era entender como o conflito ele afeta os diferentes grupos. Então, o conceito de gênero da ONU, empregar essa perspectiva de gênero, ela é muito voltada para essa compreensão do que se passa. Então, a questão de se ter patrulhas mistas ela é fundamental. É um momento que eu posso interagir com a comunidade e de forma que como na minha população local tem homens e mulheres, então é importante que eu também tenha ali uma equipe de militares masculinos e femininos, que a gente chama de male peacekeepers and female peacekeepers, de forma a ouvir a comunidade, entender os problemas que se passam ali no terreno, ali naquela área ali mesmo de conflito, e dessa forma poder trabalhar de uma forma mais efetiva. Então, por exemplo, se eu tenho mulheres, uma área em que eu tenha um número muito grande de casos de violência sexual, então eu tendo uma militar mulher, fica muito mais fácil para poder interagir com as mulheres locais e receber essas informações das violações. Isso entendendo que eu tenho uma comunidade ali, eu tenho cristãos, eu tenho muçulmanos, e são mulheres muito simples, então que em sua maioria tem dificuldade até em explicar um problema. Então isso facilita essa presença feminina juntamente com a masculina, ela facilita muito essa interação, essa comunicação com a comunidade, principalmente com as mulheres locais. Nossa, é importantíssimo, nosso trabalho como mulher, não é? Sim. Muito importante, sim. Viu, gente? Aí por isso eu pedi a explicação, da comandante Márcia, porque para a gente poder entender, olha só que delicadeza, não é? Você observa, ter um olhar nesse problema com as mulheres, e são muito carentes, não é? E como ela mesmo deixou bem claro aqui, pessoas, com a ignorância, claro, gente, porque às vezes não teve um estudo, para você poder chegar até eles. Que trabalho bonito, que trabalho bacana. E aí eu também quero saber se quando você começou a desenvolver esse trabalho, se você pensou que ele poderia ter todo esse reconhecimento. O reconhecimento ele foi importante agora para fazer a divulgação desse trabalho. Eu não imaginava, claro, foi algo assim surpreendente. Na realidade, o trabalho, o foco todo foi, quando eu cheguei na missão, eu era a única pessoa, na verdade minha função é ligada diretamente ao comandante do componente militar, e eu era uma função para toda a missão, E dentro ali da missão da ONU, a gente tem diferentes níveis. A gente tem nível tático, que é o nível ali mais ligado mesmo ali às operações, quem vai executar. E eu tenho o nível operacional, que vai organizar todas as tarefas e operacionalizar todas as funções.
Então, na realidade, eu tinha só a minha função ligada ao componente militar, então, pouco a pouco foram sendo criadas as equipes, né? Eu fui treinando, foram solicitações que foram feitas a Nova York, né? O DPO, o Departamento, né, de Operações de Paz. Ao mesmo tempo, foram criando pontos focais em cada batalhão. Fui desenvolvendo todo o treinamento em como empregar a perspectiva de gênero em cada nível e como buscar essas informações. Foi um trabalho que teve um planejamento, teve um plano de ação para um ano e ele foi sendo desenvolvido. É claro que eu não esperava toda essa repercussão, né? O trabalho tinha um objetivo muito claro até o final, que era empregar essa perspectiva de gênero dentro das operações militares. E com isso acabou tendo, os resultados foram aparecendo. Eu tinha a ideia que eu não veria resultados ainda na missão, né, que eu terminaria por conta de estar iniciando do zero e a próxima pessoa que assumisse a função, ela veria esses resultados. Acaba que os resultados foram aparecendo e foram muito significativos, que levou à indicação por minha missão e à seleção pela ONU. Então mas eu vejo assim que acabou trazendo muitos benefícios esse reconhecimento, porque é uma forma agora de divulgar o trabalho e de poder também ter esse mesmo emprego em outras missões da ONU, né? Muito importante. Poxa, que bacana conseguir começar e finalizar, né, tendo o teu resultado. Gente, que bacana. E lá no plenário da ONU, né, quando você chegou, foi chamada, foi convocada, não é? Que sentimentos ou imagens passaram pela sua cabeça naquela hora, quando você foi falar para toda aquela gente, né, que estava ali, para todo mundo que estava ali? Qual foi o teu sentimento, Márcia? Eu sei que é muita coisa positiva, né? Às vezes a gente pergunta, poxa, fica fazendo uma pergunta desse porte, mas imagem, alguma coisa, o que passou ali? Ali primeiro que era algo novo, né? Um militar saindo, né? Eu estou na missão ainda faço parte da MINUSCA, né, que é a missão na República Centro-Africana. Foi algo novo, militar direto de uma missão falar no plenário, né? Ali eu falei para ministros de todo mundo. O que passou, a minha preocupação desde o início ali era justamente passar uma mensagem que pudesse ter depois uma mudança, né? Que eu pudesse ali sensibilizar de alguma forma aquelas pessoas e mostrar a realidade, mas acima de tudo mostrar que a participação maior feminina, que hoje ela gira em torno de 3,7% da minha missão, nas missões da ONU 4% de militares mulheres, né? Então essa era uma ideia de aproveitar para pedir para que todos aqueles ministros de defesa sensibilizassem com essa situação e pudessem enviar mais mulheres. De outra forma, também falar um pouco sobre a República Centro-Africana, que é tão pouco conhecida, então seria um momento para eu falar das violações que ocorrem lá e levantar essa bandeira também. Então eu não tinha muito tempo, na verdade eu só poderia falar 3 parágrafos, então eu tentei focar. Ali no momento, foi um momento assim que eu não pensei muito, eu sabia que eu tinha que chegar no plenário e que eu tinha que ser forte e que eu tinha que mostrar ali realmente aquilo passar aquela mensagem e de uma forma muito assim, muito de quem está vivendo, né? Então assim, foi quando eu falei ali, o sentimento foi de quem está na missão e que realmente está no dia a dia ali lidando com os problemas, com as violações, enfim. E foi justamente nesse sentido. Então, assim, não passaram muitas imagens. O que passou ali foi justamente a questão de passar a mensagem e de realmente trazer aquele público que se comovesse, que entendesse as necessidades da ONU, né, a necessidade da missão. Muito legal, é muito importante mesmo. E você fica no Brasil por enquanto ou já tem mais uma missão aí? Como é que está esse período agora para você? Eu estou aqui, né, por um convite do Ministério da Defesa. Na verdade, eu continuo na missão. Eu fico aqui até amanhã eu embarco para Brasília. Uma nova missão, no momento, não. A gente tem existe todo um processo para ir para a missão de paz, né? Eu passei por um processo, a missão é de 1 ano. Então, eu termino agora no final de abril, início de maio.
É claro que eu penso no futuro, quem sabe uma outra missão. É um aprendizado imenso, você trabalha num ambiente internacional, diversas culturas, diversos países, enfim. E é um trabalho que eu gosto muito, que é esse trabalho mais operativo mesmo no terreno. Então, assim, foi uma experiência incrível, assim, o futuro agora eu preciso voltar, né, e até entender, porque como sou militar, existe toda uma questão de que a própria Marinha, o próprio Ministério da Defesa vão meio que direcionar a minha próxima, né, função. Mas no futuro, sim, penso em uma outra missão, porque realmente eu me identifiquei muito com o trabalho da ONU, né, é um trabalho muito... É um trabalho de dedicação muito grande, mas assim, é um trabalho que eu acredito. Muito bem. E eu quero perguntar mais uma coisa muito importante, principalmente para quem está em casa aí, não é? Aí um adolescente, uma criança está vendo, né? Está curtindo, viu tanto essa repercussão do seu trabalho. Para você chegar onde você está hoje, né? Como capitão de corveta, nesse momento da sua vida, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, Márcia. Eu digo em relação aos estudos, não é? Em que momento, né? Como foi chegando essa vida militar para você? Desde lá, né, do ensino médio, como é que foi esse estudo? Eu, no início, né, eu sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de ler. Então, isso aí, acho que primeiro ponto é estudar, né, se dedicar aos estudos. E aí as oportunidades vão aparecendo. Eu fiz o ensino normal, né, formação de professores, e trabalhei 7 anos na escola pública. No período que eu trabalhava na escola pública, eu fiz a faculdade de informática, somos da mesma turma. Então, nossa primeira turma, né, de processamento de dados, e depois eu fiz uma pós em análise de sistemas. Com isso, eu vi um dia o anúncio na televisão sobre a carreira, né, a possibilidade de fazer um concurso para a Marinha, para a parte de análise de sistemas. Me interessou, eu já admirava a carreira militar, e aí eu fiz a prova, enfim, e entrei para a Marinha. Foi um ano de muito estudo, né, para poder ingressar na Força, e aí eu passei por um ano de formação militar. No final fui nomeada primeiro-tenente, e aí começou minha carreira na Marinha, né? Foi uma carreira que no início ela foi bem técnica, eu trabalhava com a parte de sistemas, gerenciamento de um CPD, né, de um centro de processamento de dados, e depois eu acabei ficando mais na parte operativa mesmo. Eu trabalhei 14 anos de controle de tráfego marítimo, e foi uma função que era bem ligada mesmo a essa parte mais operativa. Eu trabalhava com treinamento, trabalhava com doutrina. Eu tive a oportunidade de representar o Brasil em reuniões junto à OTAN, fiz exercício com a Marinha Militar Italiana. Então, assim, a carreira militar é uma carreira que ela te abre muitas possibilidades. Para quem quer seguir a carreira mais acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado, para aqueles que querem seguir essa parte mais operativa, enfim. O que eu poderia deixar como até mesmo assim um conselho mesmo assim de alguém, né, mais antigo, que já está na Força, assim, em primeiro lugar, para os jovens, estudar, não é? Estudar outros idiomas. O principal ponto, né, já dentro das Forças Armadas, para fazer uma missão da ONU é falar o inglês, de preferência falar um outro idioma. No caso da minha função na República Centro-Africana, foi fundamental falar o francês, porque eu tenho uma interação muito grande com a comunidade local. Então, assim, eu conduzo reuniões com as mulheres locais, com os outros componentes da missão, direitos humanos, enfim. Então, o francês foi fundamental. E foi o francês foi um idioma que eu estudei por gostar da língua francesa e gostar da cultura. Então, assim, o que eu falo para os jovens é estudem, não é? Estudem, porque as oportunidades irão aparecer. Às vezes parece que está difícil, né? Claro que essa trajetória não é fácil, não é? Ela é árdua, mas assim, ela será recompensada ao final. Então, assim, tudo que eu estudei até hoje, eu empreguei no meu trabalho. Então, assim, até mesmo meu tempo como professora, eu empreguei nos treinamentos da missão, enfim. Então, tudo é aproveitado. Então, o conselho é estudar, não é? Às vezes parece que as oportunidades não vão surgir, mas elas vão surgir. Então, você precisa estar preparado
para quando aparecerem as oportunidades, você poder estar ali e atender aquela demanda, aquela vaga. Bom, gente, eu acho que a Márcia hoje, não é? A nossa capitão de corveta deixou aí um legado muito importante, não é? Um exemplo para nós aqui, né, de Teresópolis, que é uma pessoa super bacana, como ela falou, nós estudamos juntas na faculdade. Sempre foi essa pessoa que está aqui, muito doce, muito dedicada, sempre, gente, sempre. Não é porque hoje ela foi, né, até a ONU, foi premiada, não. Sempre foi assim, e o que eu mais gostei dela agora, que ela falou, ela fez tudo normal, né, como eu também. Professor, a formação de professor para ela também, eu imaginei isso. Quando ela estava falando, eu falei, poxa, a formação de professor nessa hora deve ter dado uma boa base, né, uma boa sustentação para poder passar por tudo isso. Muito bacana. Márcia, eu te agradeço muito por você ter vindo. Deixo o convite aqui, tá? Para que você volte, para a gente conversar sobre outros assuntos, para a gente falar um pouco da mulher nessa carreira militar. E vou te pedir, para finalizar hoje aqui a nossa entrevista, uma mensagem final para as mulheres que querem seguir essa carreira militar, ou, claro, se não quiser, né, a carreira militar, outra carreira. Fala aí um recadinho, uma mensagem para ela que está te vendo. Para as mulheres, o que eu diria, né, até complementando a pergunta anterior, né, que eu acho também importante ressaltar, eu estudei sempre em escola pública aqui em Teresópolis, né? E então, assim, tudo o que aconteceu, todas as oportunidades foram frutos do estudo mesmo, né, e da dedicação, que eu sei que eu trabalhei aqui na escola, então eu vi exemplos de vários alunos que se dedicavam. E para as mulheres, de uma forma geral, eu diria assim, continue estudando, continue se preparando. Hoje em dia eu acho que o mundo está muito mais favorável a essa inclusão, não é? Então, assim, as próprias Nações Unidas, depois quem tiver interesse, existem várias formas de ingresso. A gente tem a participação dos voluntários que ficam em missões da ONU pelo mundo. Então, deem uma olhada no próprio site das Nações Unidas, não precisa necessariamente ser militar, você pode também trabalhar como civil. Da parte militar também, tem várias formas de ingresso, né? Desde o ensino médio, hoje a mulher pode entrar para a escola naval. Então, assim, nós temos várias oportunidades. Às vezes o que falta é informação e conhecimento. Então, assim, busquem essas informações e direcionem os estudos, já pensando se quer uma carreira na ONU, além de estudar, de terminar o ensino, procurar um outro idioma. A ONU hoje ela é muito favorável à participação das mulheres. Não é? Então, existe todo um incentivo para que aumente a quantidade de mulheres e que seria o ideal da ONU, seria 50-50, eu ter 50% de mulheres, 50% de homens nos escritórios da ONU, em missões de paz, 15% militares mulheres, com a tendência de chegar até 30%. Então, eu vejo que o cenário é muito favorável às mulheres. Então, assim, confiem. O que eu vejo é que nós somos muito mais fortes do que parecemos. O meu trabalho com as mulheres, que as mulheres têm muito comprometimento, muita dedicação. Então, assim, acreditem que é possível, não deixem que ninguém diga o contrário, sim. Então, assim, continuem estudando e acreditem. O mais importante é a gente acreditar na gente mesmo, é o primeiro passo. Não é? Acreditar e estudar que as oportunidades estão aí. Então, é uma questão de estar preparado e eu acredito realmente que as mulheres fazem a diferença. Então, assim, o que eu posso dizer, estudem, se dediquem e busquem as oportunidades. Elas estão aí, então é uma questão só de estar preparado e mostrar realmente que nós somos diferenciadas, às vezes num trabalho mais... tem um outro olhar, um comprometimento, ele é diferenciado, então esse seria a minha mensagem. Tá aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas já eu tô de volta. Não sai daí, hein?